Olá! Hoje nós vamos falar sobre distorção cognitiva. Então, na psicologia explica, né? Na psicologia Mentes explica, distorção cognitiva são os famosos erros de pensamento que todos nós cometemos, todos nós, sem exceção. Todo mundo que pensa, logo tem algum erro de pensamento, tem alguma distorção cognitiva. Mas Dani, então se eu penso errado, significa que eu não estou pensando certo, é isso? E o que é pensar certo e o que é pensar errado? Isso é o que muitas pessoas me perguntam. Mas vamos lá. A distorção cognitiva ou erros de pensamento significam o seguinte: não necessariamente que os pensamentos eles são errados num todo. Por que pode ser chamado de um erro de pensamento? Porque não faz bem para você. Por conta dessa forma que você pode estar pensando que é distorcida, muito provavelmente não está fazendo bem para você em algum sentido da sua vida. Olha só um exemplo. Quando você pensa com clareza, quando você pensa adequado, não está distorcendo alguma coisa, está vendo, né, de uma forma clara. A ideia é que você tenha um equilíbrio dentro de você quando você pensa assim. Você fica melhor. Um pensamento neutro é um pensamento equilibrado, então você tem a tendência de ficar melhor, ficar bem. Quando está distorcido, quando é um erro de pensamento, não te faz bem. Provavelmente aquele pensamento não tá te fazendo bem, tá te trazendo um malefício no sentimento, né? Um sentimento que não seja legal, um comportamento que não seja legal. Então, a gente identifica que tem uma distorção ali na sua cognição. Tem uma forma de interpretar que não tá tão boa para aquele fato, para aquela situação, para aquilo que aconteceu na sua vida. E aí você tem a tendência de ter as reações comportamentais que também não são tão legais. Então, distorção cognitiva, né? Nada mais é do que uma forma de pensar distorcida, que não é tão boa para você. Por isso que a gente categoriza como erro. E daí, dentro da psicologia cognitiva comportamental, a gente vai procurar corrigir esses erros de pensamento. Olha que interessante. Então, nos treinamentos fechados que a gente faz, a base de todos eles são da psicologia cognitiva comportamental. Uso várias técnicas, todas as técnicas possíveis avançadas hoje no mundo do desenvolvimento humano, a gente usa. Mas como eu sou psicóloga, minha formação de base é psicologia, eu sou treinadora mental também de inteligência emocional, mas a minha base de formação é psicologia. Então, eu quis inserir a teoria da cognitiva comportamental aí como base dos nossos treinamentos. Então, a gente trabalha com essa base de entender, até durante os treinamentos, os pensamentos que as pessoas têm de forma distorcida. Por quê? Porque essa é uma raiz. Porque vamos imaginar que, assim, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente faz hoje, comportamento que a gente tem é baseado na forma como a gente pensa. E quando é que a gente começa a pensar, né? O nosso primeiro nível aí de pensamento. Quando que a gente começa a pensar? Quando a gente tem as nossas primeiras experiências de vida. A gente já começa a desenvolver uma forma de pensar, uma forma de interpretar os fatos, o mundo à nossa volta. Que parte disso, os nossos pais, quem nos cria, vai falando e a gente vai tendo informação, né? Então a gente vai recebendo aqui várias informações e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, né? E vai criando um programa na forma de pensar e de sentir, um programa emocional. E aí, essa forma, essa maneira de interpretar são os nossos primeiros pensamentos, né? Vamos dizer assim, os nossos primeiros pensamentos criam a nossa forma de interpretar o mundo. Então, quando a gente tem um pensamento adequado sobre o mundo, sobre algo, não está distorcido, a gente fica bem. Se a gente interpretar de uma forma distorcida, quem não fica bem? Nós. Então é daí que surgem os erros de pensamento que todos nós cometemos. Por quê? Porque a gente tem a tendência de pensar muito diferente sobre o mesmo fato. E algumas pessoas ficam bem sobre um fato que não é tão bom para outras e outras não. E o que difere se o fato é o mesmo? O que difere é a forma de pensar. Então, se a pessoa tem um erro de pensamento, uma distorção,
na maneira de pensar, ela não vai enxergar aquele fato da melhor forma, ela vai enxergar da forma que ela interpreta, e se não for tão boa, quem vai ficar mal é ela. Quer ver um exemplo? Olha só. Uma pessoa tá passando pela rua, metáfora, tá, gente? Você é muito conhecido de uma pessoa que trabalha com você lá na empresa, e você tá na rua e essa pessoa tá passando pela rua, e ela passa e não te cumprimenta. Passa por você e não te cumprimenta. E vamos supor que você é o tipo de pensamento 1. Eu vou dar 4 exemplos aqui. Mas vamos supor que você é o tipo de pensamento 1. Passou por você e não te cumprimentou. E aí você pensa assim, nossa, o que será que eu fiz pra ela que ela não me cumprimenta? Né? Acho que ela não gosta de mim. Não deve gostar, porque lá na empresa ela fala comigo e aqui ela não fala. E aí você só tá mentalizando isso, só tá pensando isso, mas não falou. Mentalizou. E você pensa que ela não gosta de você e pensar isso gera uma tristeza, porque é um pensamento triste quando a gente pensa que alguém não gosta da gente. E aí você pensa, não gosta de mim, não me cumprimentou. E aí fica triste, porque o pensamento é triste, sente tristeza. E se comporta como alguém que ficou triste. De repente vai pra casa, fica pensativo, fica lá no seu canto. Tô dando um exemplo, tá, gente? De um fato, tá? Mas imagine quantos pensamentos a gente tem durante o dia sobre todos os fatos que acontecem na nossa vida, do nosso dia, nas 24 horas do nosso dia. Então a gente tem interpretação pra caramba. Então pensa quanto que a gente pode estar pensando errado ou não. Isso é só para ter um entendimento. Depois eu gravo um outro vídeo falando um pouco mais a respeito disso, tá? Mas olha só, segundo pensamento. Vamos supor que você não pensou daquela primeira forma mais triste, mas você pensa dessa forma. A pessoa passou por você e não te cumprimentou. Ou vamos pensar que é uma outra pessoa, vai, não é você mais. Você teve o primeiro pensamento lá. Ah, acho que ela não gosta de mim. Vamos pensar que é uma segunda pessoa agora. Uma segunda pessoa tá lá na mesma situação que você. Essa pessoa da empresa passa e não cumprimenta ela. E aí ela pensa assim: nossa, que idiota, que retardado. Passa por mim e não me cumprimenta. Pensa que é o rei da cocada preta. Então lá na empresa paga uma de bonitinho e aqui não me cumprimenta. É um idiota mesmo, não quero nem saber desse cara, esse cara é retardado. Que tipo de pensamento é esse? É um pensamento raivoso, né? Ok. E aí a pessoa vai sentir raiva. E aí ela vai se comportar como alguém que tem raiva. Muito provavelmente ela não quer nem saber dessa pessoa mais depois na empresa. Chegue lá, nem olhe na cara. E aí a outra pessoa vai ficar lá boiando. Ok. É uma segunda forma de pensar, né? Pensou triste, primeira pessoa que era você, segunda pessoa raivosa, pessoa com raiva então sentiu raiva. Aí a terceira pessoa tá lá e essa pessoa passa por ela e não cumprimenta. E essa terceira pessoa pensa o seguinte: será que aconteceu alguma coisa? Gente, será que eu fiz alguma coisa que ele não me cumprimentou? Nossa, o que será que aconteceu? Ah, não, tem que saber. Meu Deus, o que foi que aconteceu que eu não tô sabendo? Meu Deus, será que foi aquilo que eu falei aquele dia lá pra essa pessoa? Será? E se ele não falar mais comigo por causa de... Nossa, que coisa... Ai, não, tem que saber. Eu tenho que saber o que aconteceu. E aí, essa terceira pessoa tem um pensamento acelerado, um pensamento de medo, de dúvida, de que algo pode ter acontecido ali, porque que a pessoa não cumprimentou ela. E aí, muito provavelmente, o comportamento dela, já que ela tá na dúvida, é ter uma certeza. Então, ela vai ligar e vai mandar mensagem, sei lá, ela vai arrumar uma forma de saber o que aconteceu. Ela não vai se contentar em ficar na dúvida. E aí é um pensamento ansioso, é um pensamento de medo. Então, a sensação é medo, é a ânsia e o comportamento é de ir lá e procurar saber. E aí vai ficar ligando, ficar mandando mensagem até saber o que aconteceu. Ok. E daí tem uma quarta pessoa que tá lá, essa pessoa passa por ela, não cumprimenta e ela pensa assim: tudo bem, vai ver que ele passou por mim e não me viu, né? Vai ver que ela passou por mim e não me viu. Depois, num outro momento, a hora que eu encontrar com ele lá na empresa, eu pergunto né? Se ele não tinha me visto, enfim, o que foi e tal. E tá tudo bem, a pessoa fica neutra, o pensamento dela é neutro, o sentimento é neutro, o comportamento é neutro. Ela vai depois até procurar saber quando ela tiver uma oportunidade, certo? O que muda nessas 4 pessoas, galera? A forma dela pensar. A primeira pessoa com tristeza, que era você. A segunda pessoa com raiva. A terceira pessoa com medo, ansiosa, na dúvida. E a quarta pessoa neutro. Então, o que muda é a forma de interpretar. Vocês viram que o fato foi o mesmo? Mas a forma que cada um interpretou foi com a sua visão, com a sua forma de pensar. Só que uma pergunta: os 4 sabiam o motivo pelo qual a pessoa passou e não cumprimentou? Não. Nenhum dos 4 sabia o motivo.
Ó, pega a visão. Então, por que cada um interpretou de um jeito sem saber o motivo? Porque essa é a sacada da questão do nosso cognitivo. Como você traz uma forma de interpretar já sua, única, com base nas suas experiências, você vai ter a maioria das suas interpretações quando você não souber as respostas. Então, ou você vai pensar sobre algo ou sobre alguém com raiva, ou você vai pensar sobre algo ou sobre alguém com medo, mais medo, dúvida, ou você vai pensar sobre algo ou sobre alguém com mais tristeza, sempre trazendo aquela coisa de rejeição para você, ou você vai procurar pensar neutro. Mas o pensar neutro é onde os nossos treinamentos, a própria proposta da inteligência emocional, uma psicoterapia, um processo vai te ajudar a corrigir esses erros e fazer você aprender a pensar neutro. Entende? Então, assim, se você não tem uma tendência de pensar neutro sobre os fatos na sua vida, perceba o que você está pensando. Se você está pensando mais raiva, mais tristeza ou mais medo sobre alguns fatos. Porque isso é uma distorção muitas vezes. Olha só, nesse caso que eu dei o exemplo, ninguém sabe por que a pessoa não cumprimentou. E aí um vai ficar com raiva do outro sem saber. O outro pode ficar muito triste, achando que está sendo rejeitado, e o outro pode ficar muito na dúvida, com medo, achando que fez alguma cagada, alguma coisa para a pessoa e ela não cumprimentou. E olha só, nesses 3 casos, são 3 distorções cognitivas. Porque a forma que as pessoas estão pensando está distorcida, porque ninguém sabe o porquê. Então é melhor pensar neutro. É melhor buscar uma forma de pensar neutro, mas nós não nascemos muitas vezes com essa forma de pensar neutro. A gente precisa aprender, corrigir esses erros de pensamento, ok? Então, fica aí a dica. Vamos aprender a perceber os nossos pensamentos e corrigir os erros de pensamento. Em um outro vídeo eu vou gravar para vocês contando, no próximo vídeo, sobre os 16 tipos de distorções cognitivas que nós temos. Os 16 principais tipos de erros de pensamento que nós cometemos. E muitas vezes esses erros, gente, nos fazem brigar com pessoas, nos fazem ficar com raiva, magoados, ressentidos com pessoas e com fatos na nossa vida, às vezes ficar sem falar anos com pessoas por causa dos nossos erros de interpretação e de pensamento. Certo, galera? Então, para uma vida emocionalmente saudável, clica aí no sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos e se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um beijo!